Sim, eu aviso. Eu vou então começar a chamar o pessoal da próxima mesa, né, que vai ter esse foco sobre direitos sexuais e resistências locais e violência estatal. Primeiro, e quero, como falei, infelizmente a professora Miriam Ventura, que é do IES, que é uma grande parceira da gente aqui do NEP, do PPDH, ela não pôde estar com a gente hoje por conta de uma emergência familiar. A gente tem, no entanto, muito prazer e honra de receber 2 egressos de destaque assim, do programa. Então eu vou aqui ao Charles Martins e a Eliane da Souza. Então eu vou começar chamando o Charles, né, que como eu já falei, é egresso aqui, ele é doutor em saúde coletiva pelo Fiocruz, é professor substituto aqui no NEPDH, e ele é o atual presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento da Presidência da República do Brasil. E Charles, fiquei muito feliz que ele topou, porque Charles tem estado, né, viajando, circulando no ambiente internacional, pensando sobre esses temas. Então, estou muito animada para ouvir também me aprender com ele hoje. E a Eliane de Souza, por favor, vem dali, que ela também é egresso aqui, né, do PPDH. Ela também tem pós-graduação em História da África e Negro no Brasil. É aqui do NEP, pós-graduação em Saúde, Direitos Humanos e Racismo, né, do Fiocruz. E ela atualmente é assistente social da maternidade da Prefeitura do Rio, Maria Amélia Buarque de Holanda, e pesquisadora bolsista do FUNRIO. Então, a gente vai fazer agora uma dinâmica, vai ser todo em português. As pessoas que falam só inglês têm os textos, né, para acompanhar. E aí, na hora do debate, eu faço novamente a tradução, tá? Então, eu vou ficar como mediadora, a pessoa também meio chata do tempo. Eu vou avisar vocês, né? A gente combina uns 20 minutos a meia hora, e eu aviso quando eu estiver chegando perto. Então, vou passar primeiro a palavra para vocês. Charles, muito obrigada. Obrigado, Laura. Eu vou tentar realmente fazer em 20 minutos, não meia hora, para que a gente possa poder dialogar. Bom, boa tarde ainda para todo mundo. Eu queria muito agradecer o convite. Eu vou me atentar à leitura do texto, especialmente para os nossos colegas que falam exclusivamente inglês, poderem ter o acesso integral à intervenção. Eu queria agradecer o convite para contribuir com esse segundo seminário, em nome das coordenadoras Laura Muri, Maria Celeste Marques e Cristiane Brandão. Gostaria inicialmente de iniciar realizando uma especial menção à querida professora Elza Bercó, pioneira nos estudos de população no campo da saúde sexual e reprodutiva no Brasil, que completará 100 anos agora em 2025. Ao elaborar essa intervenção, o pensamento teórico, as formulações conceituais e incidência política de Elza Bercó sobre o campo dos direitos sexuais e reprodutivos se mostraram mais atuais do que nunca. No marco do seu centenário e da pulsão de vida sempre ativa da querida Elza Bercó, gostaria de revisitar alguns temas desta agenda que me parecem fundamentais para entender os complexos cenários global e brasileiro em questão. É realmente instigante pensar o campo dos direitos sexuais e reprodutivos na sua relação com as escalas nacionais e global. Entender melhor como essa aproximação à experiência dos países nos auxilia a compor a geopolítica global dos direitos humanos nessa agenda, marcada na atualidade pela ampliação de vozes conservadoras, retrocessos e resistências. Este seminário nos potencializa a agrupar vozes e saberes na melhor compreensão de um campo em disputa que organiza os diferentes modos de nascer, viver e morrer das populações. Enfatizo que me parece fundamental vincular como ponto de partida a necessidade de recuperar a vinculação direta dos direitos sexuais e reprodutivos à noção de população, e a correlação direta da noção de população como eixo estruturante da geopolítica global. Nesta tríade de direitos sexuais e reprodutivos, população e geopolítica, localiza-se um conjunto de reflexões no marco das concepções sobre o Estado e as leituras sobre democratização e poder, em última análise sobre participação.
especialmente a partir dos anos 70 no Brasil, que tem como centralidade o protagonismo dos movimentos de mulheres e feministas. A discussão sobre pobreza, crescimento populacional e desenvolvimento orientou os debates públicos e o campo dos estudos de população, com maior ou menor aproximação da perspectiva neo-malthusiana. Após a segunda metade do século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a instalação do sistema ONU, acentua-se na pauta doméstica dos países, no ambiente internacional, a centralidade do tema de população no marco estruturante das formulações sobre desenvolvimento global. As questões populacionais constituem escopo de atenção da ONU desde a sua fundação em 1945, refletindo as tensões e preocupações multilaterais dos governos, sendo já no ano seguinte, em 1946, criada a Comissão de População da ONU, que se ancorou na tentativa de responder sobre a intercorrelação do crescimento populacional, taxas de fecundidade e economia. Todas as conferências de população da ONU, em 1954, 65, 74, 84, apresentavam como objetivo solucionar essa questão central inscrita no biômio crescimento populacional e desenvolvimento econômico, a partir de um prisma de entendimento que crescimento populacional seria um entrave para o desenvolvimento. Nessa genealogia de configuração da agenda de população no sistema de governança global, encontra terreno no século XX os pilares que atualizarão sobre o signo de Malthus essa correlação entre o tamanho da população e pobreza, o postulado que opera a noção de população como um problema, expresso na impossibilidade de que países com alto crescimento populacional obtivessem desenvolvimento econômico. Encontra-se no interior da agenda de população e desenvolvimento, com especial atenção na centralidade pública do debate sobre natalidade e pobreza, a matriz histórica da regulação da autonomia reprodutiva dos corpos, e especialmente os corpos das mulheres. Ao analisar atentamente o campo das políticas de reprodução, identifica-se práticas controlistas e pró-natalistas protagonizadas por governos direta ou indiretamente, através da esterilização forçada, da promoção e proibição de abortos ou medidas regulatórias quanto ao espaçamento de gestações, número de crianças por casal e tamanho obrigatório de famílias. O campo de população orientou os debates sobre desenvolvimento global nas últimas décadas, com especial centralidade nas teses sobre pobreza e crescimento populacional. Ao analisar o percurso histórico na arena internacional, na qual a agenda de população é negociada, Elsa Berkó, ainda em 99, aponta que pode-se afirmar que a demografia funcionou como uma caixa de ressonância dos processos políticos internacionais a partir da segunda metade do século XX. Os processos políticos internacionais se inscreveram nas formulações sobre crescimento populacional, população, pobreza e reprodução. Se a disputa política global sobre as políticas de reprodução apresentou centralidade nos fóruns internacionais de população, também as resistências sobre os processos de opressão eclodiram nesses mesmos fóruns internacionais, especialmente a partir da ocupação da sociedade civil nestes espaços a partir dos anos 90, com o ciclo social da ONU. A defesa dos direitos sexuais e reprodutivos encontrarão terreno nas possibilidades de diálogo com os Estados. No Brasil, os anos 80 marcam uma abertura de diálogo com o Estado, até então ditatorial, no marco de um processo de redemocratização. Desse modo, ampliou-se também a internacionalização da sociedade civil organizada brasileira, com especial relevo na agenda dos movimentos de mulheres e feministas brasileiros, que se apresentou em uma modulação de inserção no cenário global de forte protagonista das ativistas sociais do país. Aqui eu faço menção a Jaqueline Pitangui, Sônia Correia, entre outras. Os anos 80 se constituíram, para além de apenas um período prévio à paradigmática Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, em 94, mas como um óculos central de análise da configuração da sociedade civil brasileira, que anos mais tarde produziu, na política externa do país,
importantes modificações sobre a agenda dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Especialmente nessa relação entre local e global, quando a gente analisa as políticas de participação. Esse modelo político de interação encontra no interior do processo nacional de organização da Agenda de População e Desenvolvimento uma ilustração dessa interação doméstica internacional. E o Brasil é um excelente exemplo de análise. Nos anos finais da ditadura militar brasileira, ainda em 1970 e ampliada nos primeiros anos de 1980, instalaram práticas instituintes que possibilitaram a disputa do Estado no papel de agente indutor por uma nova ordem de justiça social e redução das desigualdades de gênero. A conjuntura brasileira é marcada por uma inflexão na esfera política, com impacto na agenda populacional, em especial a atuação dos movimentos de mulheres feministas que se articularam no interior das estruturas de governo, no processo de reabertura política e transição democrática que então se instalava. Em 1979, com o lançamento pelo Ministério da Saúde do Programa de Saúde Materno-Infantil, os movimentos de mulheres e feministas questionaram publicamente a noção restrita, centrada na naturalização da mulher, num lugar marcado exclusivamente pela maternidade, presente no escopo dessa política pública recém-instituída. Nesse sentido, é importante destacar o papel de mediação das ativistas do campo da saúde, do movimento sanitarista e feminista, que estavam presentes no Ministério da Saúde a partir do final dos anos 70 e que instituíram uma outra política no campo da saúde da mulher. O período seguinte a esse debate apresenta enorme importância no cenário nacional. Com fortes controvérsias, é muito interessante analisar o impacto das entidades privadas de planejamento familiar financiada com fundos estrangeiros no Brasil nos anos 80 e toda a discussão sobre a esterilização forçada de mulheres, especialmente de mulheres negras nesse período. Em 1984, no Encontro Nacional de Saúde da Mulher realizado em Itapecerica da Serra, o primeiro Encontro Nacional de Saúde da Mulher, a Carta de Itapecerica da Serra apresenta as bases do que será instituído como o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAISME, que se constituirá uma das primeiras políticas de enfrentamento às iniquidades de gênero na saúde mais avançadas em comparação com os países do sul global até então. Tem muitas análises aqui que apontam o papel relevante dos movimentos de mulheres feministas no Brasil nessa construção, mas é importante sinalizar que é na preparação da Conferência do México, ainda de população, ainda em 1984, quando os governos estavam debatendo oficialmente se os países adeririam ao planejamento familiar, que se instala no governo Reagan a política da Cidade do México, ou a Lei da Mordaça Global, reeditada atualmente pelo atual presidente Bush. Esta medida, adotada pelos governos republicanos, ampliava a restrição de financiamento dos Estados Unidos para organizações que atuassem em ações voltadas para a saúde sexual e reprodutiva que pudessem ser associadas à pauta do aborto. O lançamento do PAISME no Brasil em 1984, formulado com contribuições de profissionais feministas, produziu uma inovação conceitual na integralidade das políticas de saúde da mulher, até então fortemente centradas no país na abordagem materno-infantil. Existem inúmeras outras inovações, vou citar muito rapidamente a criação do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, ainda em 1985, o Conselho da Condição Feminina no Estado de São Paulo em 83, o Conselho Estadual da Mulher em Minas Gerais, como mecanismos que foram induzindo a ação das feministas no interior do Estado brasileiro. Essa Conferência do Cairo de População e Desenvolvimento em 1994 marcou uma inflexão em parte significativa dos países do sul global sobre as formas de pensar as políticas de direitos reprodutivos, é verdade. Contudo, no Brasil, nós temos experiências que datam no mínimo uma década antes dessas políticas que vão ser implementadas em outros países do sul global apenas em 1994. Inúmeros exemplos. Desde a primeira Conferência Nacional de Saúde da Mulher, realizada em 1986,
a criação no interior do Ministério da Saúde da Comissão de Direitos da Reprodução Humana, ainda em 1987, a criação da primeira delegacia de atendimento especializada à mulher em São Paulo, em 1985, a criação em 1988 do Programa Nacional de Controle a Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, referência global, quando se pensa as políticas para HIV e AIDS, a constituição do primeiro programa de aborto legal em âmbito municipal, ainda no início dos anos 90, pela gestão Erundina, a incidência das mulheres junto à Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes em 1987, no processo da nossa Constituição de 88, inúmeros processos que em vários países do sul global ocorreram a partir de 1995, o Brasil antecipou em aproximadamente uma década, né? Isso é importante se sinalizar. O Brasil, que chega na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento no Cairo, possuía marcadores legais e experiências muito robustas de formulação no campo da saúde integral das mulheres, no campo dos direitos reprodutivos e, em última análise, no campo dos direitos sexuais na sua relação com a saúde e HIV e AIDS. É importante considerar, adicionalmente, que no final dos anos 80 e início dos anos 90, esses anos são marcados pela forte abertura comercial brasileira, expansão do neoliberalismo em escala global e uma virada conceitual na formulação até então da discussão sobre direitos humanos no campo geopolítico. A articulação doméstica da sociedade civil brasileira, que se expressou fortemente a partir da Constituição de ONGs, que se debruçaram sobre essas múltiplas temáticas ligadas aos direitos humanos, em volume significativo, foi fortemente subsidiada a partir do apoio de entidades internacionais, como fundações e organismos internacionais. Fundações estas que hoje sofrem restrição de recursos do atual governo Trump. A parceria na constituição de agendas comuns dos movimentos de mulheres e feministas brasileiros, com as ativistas globais, se ampliaram significativamente a partir dos anos 80 e 90. Essas parcerias se traduziram em investimento financeiro internacional para a formalização de organizações da sociedade civil no Brasil. E números são vários, né? Desde a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABRES, em 87, o GLE-10, Instituto da Mulher Negra, em 88, a CEPIA, em 89, CEPIA fundada por Jaqueline Pitangui, o CEFEMIA, em Brasília, a REDE, aqui no Rio de Janeiro, a Comissão de Cidadania e Reprodução, em 1991, criou a Organização de Mulheres Negras, em 92, Católica pelos Direitos de Decidir. Todas essas organizações feministas centrais se fortaleceram, foram criadas nesse contexto dos anos 80 e 90, com financiamento internacional. O cenário da abertura do Brasil nos anos 90, expresso no campo geopolítico, com a ECO 92, a Conferência do Clima, que se realizou aqui no Rio de Janeiro, é um marco central dessa internacionalização da sociedade civil. Essa conferência foi fundamental para reunir aqui no Rio de Janeiro feministas em âmbito global que definiram que iriam incidir aqui no Rio de Janeiro no contexto da Conferência Mundial de População e Desenvolvimento que seria realizada no Cairo em 94. A discussão global sobre a pauta ambiental que ocorreu aqui no Rio de Janeiro se configurou como um cenário de preocupação para as reflexões e embates que seriam produzidas no Cairo em 94. A ECO 92 foi o palco da definição dessa escolha política de estratégia do movimento feminista e de mulheres, que era necessário ter uma intervenção articulada no Cairo em 1994. Seja porque, de um lado, ambientalistas e setores da Igreja Católica entendiam que o tema do controle populacional, ou seja, o controle do corpus das mulheres, era uma pauta central para enfrentar a devastação ambiental preconizada naquele contexto. Uma das principais preocupações dos movimentos feministas e de mulheres globais foi incidir na formulação da Conferência de Direitos Humanos de Viena em 1993, que aglutinou a discussão dos direitos humanos pela primeira vez
a partir de uma noção de integralidade. Não era mais os direitos civis e políticos de um lado e os direitos econômicos e sociais de outro. A incidência dos movimentos de mulheres em Viena 93, aquela formulação clássica, os direitos das mulheres são direitos humanos, foi central para que tivéssemos, um ano depois, a vinculação da aprovação dos direitos reprodutivos no Cairo, em 1994. A Conferência do Cairo, em 94, é paradigmática. Ela é paradigmática porque é a primeira vez que os Estados aprovam que a reprodução é um tema de direitos humanos. Essa conferência ela é paradigmática, mas é importante sinalizar que a definição sobre direitos humanos ela ocorreu em 1984 na Conferência Internacional de Saúde da Mulher, que foi realizada em Amsterdã, às margens da Conferência do México, que também aconteceu discutindo o tema de população. O Brasil sediou aqui, previamente ao Cairo, né? Uma sessão que está pensando o Brasil no tema dos direitos reprodutivos, é importante sinalizar isso. O Brasil sediou a Conferência Internacional de Saúde da Mulher preparatória para o Cairo. 215 mulheres de 79 países se reuniram no Brasil para tirar o documento de posição a ser levado para o Cairo. E é interessante que o primeiro documento organizado pelo Movimento de Mulheres Negras em âmbito nacional foi o documento preparatório para a Conferência do Cairo, no qual as mulheres negras apontaram um tema central que hoje discutimos com muita frequência, que é o da justiça reprodutiva. É importante sinalizar que o Brasil compôs uma série de coalizões nacionais, né? Então teve organizações de mulheres que se reuniram em forma de coalizão no Brasil, mas essas mesmas mulheres feministas se organizaram na China, na Colômbia, na Índia, no Peru, com a estratégia de incidir nas delegações dos estados, preparatório para o tema dos direitos reprodutivos. E aí eu acho que é importante trazer o que isso tem de atual, né? Que pode parecer que está muito distante falar do Cairo 94, de 30 anos atrás. Em janeiro, eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Estudos de População sobre os 30 anos dessa conferência para pensar saúde, direitos sexuais e direitos reprodutivos. E eu escrevo algo que, quando a gente analisa os documentos dessa conferência, 85%, e quem participa dos fóruns internacionais sabe que nada do que é aprovado em um fórum internacional é efetivamente aprovado naquele fórum internacional, e assim foi com a Conferência do Cairo. 85% de tudo que foi aprovado no texto dessa paradigmática Conferência do Cairo foi aprovado 6 meses antes na reunião preparatória. Esses 15% que não foram aprovados 6 meses antes, que foi discutido e negociado no Cairo, eram os temas relacionados a direitos sexuais e reprodutivos. Isso é importante sinalizar que até 6 meses antes não compunha no documento oficial das Nações Unidas as menções sobre direitos reprodutivos. Se a gente tem no Cairo a aprovação de direitos reprodutivos, foi uma arquitetura de incidência de advocacy político do feminismo internacional que adentrou nas delegações oficiais do Estado para negociar o tema e fazer com que esse tema fosse aprovado. Ainda que em perspectiva conceitual binária, é no Cairo, em 94, que se aprova pela primeira vez nas Nações Unidas a noção de gênero. É no Cairo que se aprova a noção de famílias no plural. Ontem foi o Dia da Família. A primeira vez que as Nações Unidas consensua a família na sua pluralidade é na Conferência de População do Cairo. A linguagem dos direitos sexuais não foi aprovada no Cairo em 1994, isso é importante sinalizar. O tema dos direitos sexuais foi um tema literalmente rifado para que se conseguisse aprovar o tema dos direitos reprodutivos. A saúde sexual foi defendida como direito, com forte liderança de países africanos, é importante considerar a epidemia do HIV e AIDS naquele contexto, mas com a exclusão dos direitos sexuais. É importante sinalizar que a primeira vez que a Igreja Católica fala numa encíclica sobre ideologia de gênero é após a Conferência do Cairo, na preparação para a Conferência de Beijing, que aconteceria no ano que vem, a Conferência das Mulheres.
na preocupação, e sabemos o que a ideologia de gênero significa até hoje, na preocupação do que poderia ser aprovado em Beijing, e que foi a Conferência das Mulheres de Beijing de 1995, aprova pela primeira vez em um texto os direitos sexuais, exclusivamente para as mulheres, por se tratar de uma conferência de mulheres, mas é a primeira vez que temos a noção de direitos sexuais, a vinculação da sexualidade ao campo dos direitos humanos em um consenso internacional, intergovernamental, em uma conferência. Queria apresentar algumas considerações finais que me parecem relevantes, que passados quase 30 anos, né, desses processos, desse ciclo social da ONU, um elemento necessário na análise dos limites e avanços dos textos negociados nesses fóruns internacionais, no final dos anos 90, é ainda a manutenção dessas linguagens aprovadas. As definições sobre direitos reprodutivos do CAIR 94, saúde reprodutiva, saúde sexual, direitos reprodutivos de Beijing 95, vigoram ainda hoje nas normas técnicas. Quando a gente pega o manual do Ministério da Saúde, a referência é direitos reprodutivos segundo CAIR 94, direitos sexuais segundo Beijing 95, a despeito das enormes disputas presentes nos contextos locais nesses 30 anos. As diferentes dimensões de análise sobre a aplicabilidade dos conceitos que emergiram nesses processos intergovernamentais, ora apontando os limites, ora potencializando, reconhecem o ineditismo dessas formulações. Essas linguagens nunca tinham sido aprovadas e nunca mais foram aprovadas. É importante sinalizar isso. Este é um marcador que necessita ser destacado para ampliar a compreensão teórica e política sobre essas engrenagens que se sucederam posterior a essas conferências e que impossibilitaram maiores avanços nas linguagens nos fóruns intergovernamentais relativos a direitos sexuais, reprodutivos e gênero. Nesse sentido, o ciclo social da ONU dos anos 90 apresentou maior relevância pelas condições que eram possíveis naquele contexto, e podemos analisar depois, que oportunizaram esses acúmulos produzidos. Condições essas muito diferentes do contexto atual. É necessário apontar que, ainda que em escala regional, nós temos muito mais avanços. Isso é importante, né? Mujica morreu há pouco tempo. A América Latina e Caribe os seus governantes aprovaram os direitos sexuais no Uruguai em 2013, durante a presidência de Mujica. Importantes avanços e operacionalizações das linguagens dos direitos sexuais e reprodutivos foram identificados nas políticas nacionais. O campo da saúde é, sem sombra de dúvida, o maior modulador sobre esse processo. Uma hipótese que sempre é muito fortemente defendida é que o fim do ciclo social da ONU, o recrudescimento do conservadorismo global, você tem um incremento, um investimento das forças nacionais para a construção dessas políticas que haviam sido aprovadas no cenário global. É como se aquelas feministas, eu estou pensando aqui em movimentos feministas, movimentos de mulheres que incidiam internacionalmente, elas se voltam para aplicar aquelas políticas em âmbito nacional. Não é à toa que você tem, né, especialmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a constituição de uma série de políticas em âmbito nacional relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos. Política Nacional de Saúde Integral LGBT, Política Nacional de Saúde Integral do Homem, né, o próprio Plano Nacional Brasileiro de Direitos Sexuais e Reprodutivos, todos os anos 2000. Os anos que se seguiram à CIPD em 1994 apresentaram como missão operacionalizar o campo dessas políticas nacionais nessa linguagem aspiracional positiva de direitos sexuais e reprodutivos. É importante analisar o que a gente conseguiu produzir entre 1995 e 2023, né? O Brasil é um muito bom estudo de caso nesse sentido, e especialmente pelo que a gente conseguiu produzir a partir dos anos 2000. Atualmente, vivencia-se um contexto geopolítico global, uma ampliação de vozes conservadoras, de um lado, e de outro, a neutralização das vozes que antes defendiam temas e que se calam, que talvez seja um movimento mais complexo. E a ampliação de discursos de alguns países, especialmente desenvolvidos, pró-natalista,
com base na formulação de uma família binária, né? Hoje o foco das Nações Unidas são políticas com foco na família em detrimento de políticas públicas com base na formulação científica. Sobre esse campo é central ampliar os estudos, e aí eu dialogo com a Sônia Correia muito do que a gente está produzindo sobre as possíveis mudanças na retórica global dos direitos sexuais e reprodutivos. Se há 30 anos atrás o foco dos países, inclusive os conservadores, era no controle da natalidade, hoje há uma tendência observada de fortalecimento de um discurso pró-natalista com base na discussão sobre transição demográfica, ampliação do envelhecimento e queda da natalidade. Essa é uma mudança muito significativa de cenário. Cabe uma consideração para a realidade brasileira. Ainda que tenhamos grupos extremistas que possam fazer discursos pró-natalistas, o pensamento social brasileiro é fortemente arraigado num estereótipo de que a classe popular possui alta fecundidade para obter vantagens estatais. Então, o que está, por exemplo, assim, um discurso Trump pró-natalista, ele não automaticamente ele é replicado de forma direta no nosso país. Ou seja, há uma agenda de pesquisa que precisa ser fortemente explorada nesta correlação entre as escalas local e global do controlismo e do pronatalismo no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Considerando especialmente as ações em curso do atual governo Trump, saída dos Estados Unidos da OMS, retirada de fundos, todos os fundos dos Estados Unidos, de recursos do Fundo de População das Nações Unidas, né, há 2 semanas atrás, solicitação de informes sistemáticos e ampliados sobre as organizações que são financiadas por fundações sediadas nos Estados Unidos. Hoje, todas as fundações americanas têm que entregar um relatório semanal sobre quais organizações elas financiam. E se são organizações em países em desenvolvimento ligadas ao que é considerado temas de aborto, essas fundações podem sofrer sanções hoje pelo atual governo Trump. O impedimento da principal agenda de cooperação dos Estados Unidos, o SIDE, de apoiar serviços de saúde reprodutiva que são considerados abortivos pelos Estados Unidos. E o próprio enfraquecimento do sistema ONU. Finalizo dizendo, né, como atual presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento da Presidência da República, que eu chefiei a delegação brasileira desse ano da Comissão de População da ONU, há um mês atrás. E nós não aprovamos documento. Não foi possível chegar num consenso entre os países sobre o tema da Comissão de População e Desenvolvimento da ONU, que era saúde para todas as pessoas, em todas as idades. E não foi possível aprovar o documento porque os países mais conservadores, Arábia Saudita, Vaticano, Estados Unidos, Argentina, Irã, eram reticentes com os temas de direitos sexuais e reprodutivos, os mesmos temas de 30 anos atrás. Ou seja, é a história que não tem fim. O Brasil, no atual contexto, no campo da política externa, é hoje um ator central da vocalidade de defesa da integralidade da agenda dos direitos sexuais e reprodutivos. O Brasil voltou, aquele lema, né, de 2023, de fato é real na política externa. Com especial atenção para o papel, mas é importante entender que ainda que na escala global o Brasil seja um player, um jogador muito positivo no tema dos direitos sexuais e reprodutivos, tem uma vocalidade vinculada à agenda de direitos no âmbito da sexualidade e da reprodução, em escala local não há essa correlação direta, até porque aprendemos em política externa que a escala global e a escala local não necessariamente têm a mesma incidência. E especialmente para considerar esses temas na escala local, é fundamental atentar para o papel do parlamento brasileiro nessa agenda. Finalizo com uma boa notícia. Em março de 24, o Brasil reinstalou a sua Comissão Nacional de População e Desenvolvimento no marco da Presidência da República, que havia sido extinta em 2019 durante o governo Bolsonaro. Em dezembro desse ano, né, dezembro do ano passado, né, o Brasil publicou a portaria de criação do Grupo de Trabalho de Direitos, Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva. Hoje o Estado brasileiro conta com uma estrutura no âmbito da sua institucionalidade que tem a missão oficial de debater e propor políticas para a integralidade do governo brasileiro no campo dos direitos sexuais e reprodutivos.
Agradeço o convite, na certeza que são fundamentais espaços como esse para ampliarem o debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos, considerando as nossas avaliações locais e globais. Muito obrigado. Excelente, Richard, super obrigada, foi ótimo e a gente está fazendo meio uma ponte, né? Desde quando falamos da ordem, o Richard vai primeiro que começa essa discussão começamos com o internacional, aí fomos do internacional, perspectiva brasileira, e Lili, que vai trazer uma perspectiva também local aqui de uma maternidade. Então, vou passar para você, Lili, e pedir que a Maria e a Gabi, né, ajudem a repassar os slides, e aí se desligar a primeira luz para poder ver. Então, aqui novamente vai ter o inglês e o português aqui. Bom dia, né, a todos, todas e todos. Me chamo Eliane, como a professora já me apresentou, sou graduada em História e Serviço Social. Atualmente trabalho na maternidade da Prefeitura do Rio, né, localizada ali no centro do Rio, e faço parte do grupo de pesquisa do LDCT, da UFRJ, Laboratório de Direito à Cidade e Território. Além disso, de todos esses títulos, eu sou uma mulher negra, né, nordestina, periférica, perpassada também por várias intersecções. Filha de mãe solo, fui vitimada, né, muito cedo pelo abandono paterno, aos 3 anos de idade. Então, é algo que é muito comum no Brasil. Por isso, sempre me senti atraída pelo estudo de gênero, por muitas vezes tentar responder os meus questionamentos pessoais e, consequentemente, superar as barreiras que me foram impostas por essas intersecções. Dessa forma, meu contato com o estudo de gênero iniciou-se mais profundamente na graduação em Serviço Social, onde fiz estágio na maternidade escola da UFRJ, e, inspirada na realidade das usuárias da instituição, eu defendi um TCC onde abordei desafios das mulheres no exercício da maternidade e sua relação com o trabalho. Na ocasião, quis fazer um recorte étnico-racial, porém a instituição não possuía em seu formulário entrevistas do quesito raça-cor, com o quesito raça-cor, que me impediu de considerar esse levantamento muito importante, né, para esse estudo. Posteriormente, ao iniciar o mestrado no PPDH, finalmente consigo atingir o objetivo de estudar o objeto considerando o quesito raça-cor. O objeto de pesquisa foram as trabalhadoras domésticas remuneradas, mas uma vez eu fiz essa escolha motivada por questões pessoais. Minha mãe foi trabalhadora doméstica e eu me aventurei por um dia na profissão. Estar aqui é um grande desafio para mim, né, hoje, e sei que tenho uma certa insegurança de falar em público, e essa insegurança é uma consequência das minhas intersecções e de muitas mulheres negras, né? Pretendo apresentar um lado não romântico da maternidade a partir da perspectiva das mulheres interseccionadas pelas violências sociais, que muitas vezes se iniciam no ambiente doméstico, estende-se às ruas e finalizam-se nas instituições. Eu trouxe aqui um slide, pode passar o conceito de população em situação de rua. De acordo com o decreto 7.053 de 2009, que regulamenta a Política Nacional para a População de Rua, define essa população como um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos e fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza também os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou com a moradia provisória. Também trouxe esse decreto 11.341, que é mais recente, de 1º de janeiro de 2023, promovido pela Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, no âmbito da Secretaria Nacional
de promoção e defesa dos direitos humanos e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Essa política, ela deixa claro que os dados levantados sobre a situação e população de rua no Brasil não são fidedignos, né? Então, ela institui que é preciso uma contagem oficial da população em situação de rua. Mais à frente, a gente vai entender em que dados eles se baseiam para contabilizar essa população. E aí a gente vai entender melhor isso. E a política também tenta incentivar, né, pede que a gente incentivar a produção e divulgação de conhecimento sobre a população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero, geracional, nas diversas áreas de conhecimento. Eu só vou pontuar uma coisa, eu sou da turma de 2022 aqui do NEP, e me causava muita estranheza a gente estar numa turma de direitos humanos e não ter um trabalho sobre pessoas em situação de rua. Eu não lembro realmente se já teve algum estudo relacionado a esse grupo, né? Então a gente percebe que o próprio Ministério pede que haja mais estudos nesse sentido. É uma população que também é invisibilizada por nós acadêmicos, né? Os principais fatores que levam essas pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional de Assistência, 35,5% é o uso de substâncias psicoativas e 29,8% desavenças familiares. É importante também, eu fiz uma observação aqui, acrescentando a pandemia, ela acentuou esse crescimento, né? E aí no outro slide, estatísticas gerais, a gente vê aí que teve um aumento de 25% de pessoas em situação de rua. E aí eu trouxe alguns números, né? Eu vou ler que vai demorar um pouco, também pretendo ir bem rápido, porque tem muita coisa para falar. Mas a gente vê que tem um aumento de 2023 para 2024, de acordo com os dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com População em Situação de Rua da UFMG. No Sudeste, e aí a gente entende aqui por que esses números são camuflados, né? Eu acredito que seja muito superior, porque eles se baseiam pelos dados do PPC e do CadÚnico. Então, a gente que trabalha diretamente com pessoas em situação de rua sabe que a maioria deles não tem documentação. Então, não tem acesso a essas políticas, né? Então, assim, esses números eles estão muito inferiores à realidade. Essa é uma das principais demandas do trabalho direto com essa população. Providenciar a documentação, porque eles não possuem documentos. Então, assim, esses que têm CadÚnico não representa essa população invisibilizada. Alguns nunca tiveram nem identidade, para vocês terem uma noção, né? Então, certidão de nascimento, acaso de certidão de nascimento, a mãe já está tendo um outro filho, né? Já está tendo um filho e ela não tem a própria certidão de nascimento. Então, eu trouxe os números das grandes cidades, né? São Paulo em primeiro lugar, com 43%, Rio de Janeiro, e depois Minas Gerais. Trouxe aqui o quesito Rassacô, como a gente sabe, alguns números que a professora Amanda já trouxe, a população negra sempre é superior, né, nesses casos, 67,80% é de pessoas negras e 31,40% de pessoas brancas. As mulheres representam 13%, e dessas 13%, mulheres pretas e pardas, 77,3%. Trouxe uma observação também das violências notificadas pelo SINAM, 40% são contra mulheres. O observatório também aponta que a falta de escolaridade dificulta o acesso, né, às políticas públicas existentes. Além disso, estas políticas são insuficientes para as demandas dessa população, tais como moradia, trabalho e educação. Nesse contexto de desamparo e diversas formas de violências que vivem as mulheres em situação de rua, que acessam as maternidades das grandes metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. Devido à falta de equipamentos de assistência
na rua, que garantem o mínimo necessário, elas são privadas da manutenção da sua higiene e da sua vaidade feminina. Para uma mulher, é mais complexo ainda viver em situação de rua, pelo fato de não ter acesso a um banheiro para tomar banho, roupas limpas, absorvente para o ciclo menstrual, vulnerabilidade física e sexual e outras questões que ferem profundamente a dignidade humana. A intervenção trouxe aqui um pouco, o Richard falou no sentido macro, né, de todas essas políticas, e eu trouxe, com a autorização da minha instituição, um pouco da nossa vivência enquanto assistentes sociais com essa população, porque nós temos um contato direto com elas, né? Então, uma coisa é o que a gente discute na academia, outra coisa é você vivenciar aquela realidade. Então, eu trouxe um pouco para vocês disso. A maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda encontra-se localizada na região central do Rio de Janeiro, onde possui diversas ocupações em seu território, proximidade com a central do Brasil e diversos pontos de consumo de droga. Portanto, parte da rotina de atendimento desta instituição é o acolhimento de gestantes em situação de rua. Geralmente, essas mulheres buscam atendimento quando já estão no limite da dor do trabalho de parto, ou mesmo depois de darem à luz em via pública, acolhidas pelo SAMU. Algumas usuárias chegam em condições deploráveis, com fome e sob efeito de drogas que variam entre crack, maconha, cocaína e álcool. É importante frisar que nem toda mulher em situação de rua é usuária de substâncias químicas. Há casos em que a questão é psiquiátrica ou falta de condições financeiras. No protocolo de atendimento, primeiro elas passam pela emergência e após a estabilização dessa paciente, inicia-se o acolhimento do serviço social. Por conta das violências vivenciadas nas ruas, elas costumam ser desconfiadas e reativas. É necessário estabelecer uma relação de vínculo e confiança para que possamos coletar as informações necessárias e atender às demandas delas. Primeiramente, busca-se localizar seus familiares, que em alguns casos já estão à sua procura, né, e sentem-se felizes e aliviados quando entramos em contato dando informações sobre a paciente. Entretanto, há casos em que familiares não manifestam interesse, pois já desistiram de lidar com elas. Isso é compreensível, pois as famílias de usuários de substâncias psicoativas não possuem suporte do Estado. Não há equipamentos de apoio psicológico e financeiro para as famílias que assumem os filhos gerados por essas mulheres. Existem famílias que já possuem a guarda de até 5 filhos de uma mesma genitora. É importante frisar também que essa responsabilidade da guarda, na maioria das vezes, é assumida por outra mulher. Uma outra mulher que é a avó materna do bebê, e boa parte delas já são bem idosas. A avó materna é compulsoriamente acionada porque há uma certa descredibilidade da palavra da genitora em relação à paternidade do seu bebê. A desconfiança se dá por parte dos familiares do genitor, apesar do mesmo desejar registrar o bebê. No primeiro atendimento, procuramos garantir pelo menos o mínimo necessário de dignidade a essas usuárias, fornecendo kit de higiene, peças íntimas e roupas limpas para que elas possam se sentir mais confortáveis e não correr o risco de infecções. O primeiro passo é estabelecer um vínculo de confiança com essa paciente, que geralmente vem de um histórico de violências nas ruas. Possivelmente, após este vínculo, elas nos fornecem o contato desse familiar e quando possuem alguma rede de apoio. Em seguida, comunicamos à equipe de consultório na rua, do seu território, para que esses profissionais possam acessar o histórico do seu pré-natal. Este passo é muito importante para que a equipe médica da unidade de saúde possa proceder com os protocolos de prevenção de doenças e cuidados com a mãe do bebê. Elas, às vezes, estão muito fora da realidade. Então, todo o histórico de pré-natal fica com a equipe de consultório na rua, que é muito importante, né? Executa um trabalho muito importante
de parceria com a unidade secundária, né? As clínicas da família também são acionadas quando necessitamos de alguma confirmação de exame ou mesmo rastreamento dos familiares da paciente. Às vezes elas têm um conflito, né, familiar, elas não querem dar o nome dos familiares, então a clínica da família às vezes atende esse familiar, já acompanha aquela família, então a gente também tem, por isso que eu falo da questão da identificação, que é muito recorrente. Então a gente acaba tentando articular com esses equipamentos para poder saber quem é essa mulher, né? É muito importante também nesse primeiro momento entender que se existe ou não algum vínculo dessa usuária com o bebê. Respeitamos o direito que essa mulher tem de querer ou não exercer a maternidade. Algumas delas já verbalizam que não possuem vínculos, porque sabem que a situação em que estão é impossível cuidar de um bebê. A gente percebe muito isso quando elas não sabem o nome, né? Elas não querem dar um nome para esse bebê, então a gente já percebe ali naquele momento que é uma primeira impressão. Em alguns casos, elas nem aguardam a sua recuperação e saem à revelia da instituição, com crise de abstinência das substâncias químicas, deixando de concluir o tratamento pós-parto, expondo-se aos perigos de infecções. Quando a paciente não fornece nenhuma informação sobre a sua identidade, recorremos aos equipamentos de assistência do território onde ela foi encontrada. O problema da falta de documentação também é muito recorrente, pois em alguns casos elas já estão há muito tempo na rua ou pertencem a outros estados, o que dificulta o acesso a essa documentação. Temos na instituição uma célula do cartório, do DETRAN, que facilitam a emissão desses documentos. Também recorremos ao ônibus da Justiça Itinerante, que ficam localizados em diversos pontos da cidade. Algumas dessas pessoas nunca tiraram a carteira de identidade, não possuem CPF e, consequentemente, também não possuem título de eleitor. Talvez esteja aí uma das respostas possíveis para o descaso das nossas autoridades com essa população. Elas não votam, portanto, não possuem relevância política. Quando essa mãe possui vínculo com o recém-nascido, seu acesso é garantido à unidade neonatal, respeitando as condições e protocolos que são compatíveis com o bem-estar do bebê. Ela terá livre acesso e, caso esteja sem consumir substância química, é permitido que ela amamente seu bebê. Em alguns casos, nos reunimos com a equipe de consultório na rua e clínica da família para articulação e monitoramento da família no território, com o intuito de estabelecer uma rede de apoio institucional a esta paciente e auxiliar na sua decisão de ficar ou não com o bebê, embora ela possua rede de apoio familiar. As nossas articulações jurídicas são como o conselho tutelar, né, quando a paciente possui uma rede de apoio, alguém que possa se responsabilizar pelos cuidados da mãe e do bebê. Nesse caso, a gente apenas notifica o conselho tutelar para acompanhar essa família. A vara de infância, essa articulação se dá quando o vínculo com o bebê ou rede de apoio, não há vínculo com o bebê ou rede de apoio familiar. Nesses casos, a decisão da guarda do recém-nascido é encaminhada para o jurídico para que seja decidido o destino do bebê. Em alguns casos, mesmo com a família presente, há necessidade dessa intervenção, pois quando há mais de um familiar interessado na guarda do bebê, é necessário realizar um estudo de caso da família para que a decisão seja tomada, ou mesmo quando a genitora deseja que o filho não seja criado por seus familiares. Há casos que elas falam, prefiro que vá para o abrigo, porque elas já têm uma vivência de violência com essa família, então elas não querem que os filhos passem pelo mesmo processo. O importante nesse processo que a gente preza é que esse bebê seja mantido no seio familiar, para que essa mãe não perca o vínculo com o filho. Apesar de todos os esforços, existem situações que não há um desfecho desejado. Como dito antes, alguns familiares rejeitam essa possibilidade do cuidado com esse bebê,
pois já cuidam de outros filhos dessa mesma mãe, não possuem mais estrutura socioeconômica para isso, às vezes nem mesmo psicológica. Em algumas situações, as famílias não sabem nem que a mulher está grávida, e devido ao afastamento e à rotatividade dos locais que elas andam. Então, eles vão saber quando o bebê já nasceu e está lá com a gente. Eu trouxe aqui também um pouco da atuação da equipe multiprofissional, que eu acho importante, que acaba substituindo essa família quando esse bebê não tem nenhuma rede de apoio, né? A equipe de enfermagem, composta na sua grande maioria por mulheres negras, também exercem um papel muito importante, tanto no suporte da mãe quanto ao bebê, bem como as enfermeiras da unidade neonatal. O uso de substâncias químicas estimula o parto prematuro, portanto, a maioria desses bebês ficam internados na unidade de tratamento intensivo, na maioria das vezes. Outro fator determinante para isso é quando a genitora não manifesta a vontade de maternar esse bebê. Então, sua vontade é respeitada e ela é livre para visitá-lo na unidade neonatal até que ele seja acolhido ou entregue a familiares. Nesse meio tempo, enquanto o bebê está internado, são as enfermeiras e as técnicas que se organizam para lavar as roupinhas desses bebês que não possuem família presente. São elas também que, além de administrar as medicações e a alimentação dos RNs, dão colo para eles, mesmo nas suas correrias diárias. Elas improvisam touquinhas com materiais hospitalares e fraldas descartáveis, para que o bebê não fique desagasalhado. Isso quando não compram do seu próprio bolso produtos de higiene e roupinhas para os bebês, que a gente chama na maternidade bebês sociais. Eles chegam sem nada, então elas acabam improvisando. Lá é muito frio, então a cabecinha tem que ser protegida. Então o Estado não pensa isso, né? Pensa a maternidade como uma família, papai e mamãe, todo mundo muito bem, trabalhando, e não pensa que aquele território ali é um outro perfil. Então a gente, no dia a dia, no cotidiano, tem que literalmente se virar. O serviço social, apesar de evitar a relação da profissão com o assistencialismo, acaba tendo que recorrer ao exercício da caridade para suprir as necessidades da paciente, vez que o Estado não supre. Busca-se parceria com ONGs e instituições religiosas para promover o acesso às necessidades básicas dessas mulheres, como doação, né, de produtos de higiene, roupas íntimas, assim como e enxoval para o bebê. Assim como também dão suporte aos familiares que adotam. Estes são encaminhados para a instituição parceira do terceiro setor, que promove assistência psicológica, socioeconômica, jurídica e desenvolve a autonomia financeira das usuárias e seus familiares. Quando a genitora manifesta a vontade de maternar, elas também são acolhidas pela equipe de pediatria, que estimula o fortalecimento do vínculo entre a mãe e o filho através da amamentação, quando esta mãe demonstra não estar fazendo uso de substâncias químicas. A lei do acompanhante estabelece que esta mulher acompanhe o seu bebê na unidade de saúde e garante que ela faça as 3 refeições diárias na instituição. Para essas mulheres que vivem em situação de rua, talvez este seja um momento de resgate da sua dignidade humana. Ter um abrigo e um local para fazer as 3 refeições com segurança resgata sua autoestima e sua vontade de sair da situação em que se encontra. O vínculo com o filho também as fazem refletir sobre continuar ou não o consumo de substâncias psicoativas, em meio à confusão psicológica e hormonal provocada pelo puerpério. Elas se veem obrigadas a escolher se assumem essa responsabilidade com o filho ou permanecem nas ruas. Mas esse poder de decisão é possível para aquelas que ainda possuem um suporte familiar, que tem para onde ir, caso queiram tentar a reintegração social. E quando não há essa opção, o Estado tem equipamentos que possam acolher essa mulher? Infelizmente, a resposta é negativa para essa pergunta. Os equipamentos de abrigamento estão sucateados e funcionam em péssimas condições. Além disso, não dispõem de um serviço completo,
que possam atender às suas demandas com suporte psicossocial, assistencial e socioeconômico, que possibilite a ela não só a comida e um lugar para dormir com seu bebê, mas também que promova as condições necessárias de reinserção dessa mulher na sociedade, com trabalho e moradia para garantir a ela e a criança, que ela e a criança tenham uma vida digna. Nesse momento, enquanto assistentes sociais, nós nos sentimos impotentes e percebemos o quanto essas mulheres são invisibilizadas pelo poder público, o quanto são descartáveis. E por mais que tenham se esforçado até ali para saírem daquela situação, não conseguem mudar sua realidade, porque o Estado não faz a sua parte. Nesse momento, somente a vida do bebê é importante. Não há soluções ou auxílios emergenciais que possam suprir as demandas dessa mulher, que muitas vezes não possui nem documentos para efetuar o registro do seu filho. Quando uma mulher em situação de rua é impossibilitada de fornecer o mínimo necessário para manter o seu bebê em segurança, ela sofre mais uma violência que pode potencializar o seu consumo de substâncias químicas e álcool, considerando ainda que ela está num período puerperal, momento delicado que ele pode trazer traumas psicológicos, até mesmo físicos. Tem um ditado que diz: ser mãe é padecer no paraíso. No caso das mulheres em situação de rua, ser mãe é padecer nas ruas e sem os filhos. Uma outra questão muito importante em relação a esse assunto é a quantidade de crianças com sequelas que teremos futuramente, já temos e que teremos futuramente por consequência do uso de substâncias psicoativas pelas mães durante a gestação. Apesar do trabalho importante realizado pela equipe de consultório na rua, que realiza a busca ativa dessas pacientes no território e realizam o pré-natal de acordo com as condições que elas permitem, dificilmente há possibilidade de realização do planejamento familiar ou possibilidade de acesso dessas mulheres a métodos contraceptivos para evitar uma gestação não planejada. Até porque não existe uma possibilidade emocional para o uso de anticoncepcionais de uso contínuo, pois elas perdem a noção da realidade devido ao consumo de drogas, considerando que isso depende do tempo que estão nas ruas e o grau de comprometimento psíquico em relação ao consumo. Alguns familiares chegam a implorar que seja feita a laqueadura, mesmo sem passaporte familiar. Às vezes até elas mesmas suplicam por isso, mas existe todo um protocolo institucional a ser seguido para resguardar tanto os direitos das pacientes quanto dos profissionais de saúde que impedem que o procedimento seja feito sem a devida documentação. A família extensa é aquela formada por parentes próximos com vínculos de afetividade. O Estado não fornece nenhuma ajuda financeira, como eu disse antes, para esse familiar que assume a sua criança, salvo Bolsa Família. Entretanto, o valor não cobre a despesa do custeio do bebê. A quebra do vínculo com a genitora leva à necessidade de um complemento lácteo, que tem um custo alto para o familiar, que fica com a guarda. Existe recurso da Câmara de Litígio, da Defensoria Pública, mas costuma demorar para liberar o benefício de entrega gratuita do leite. Nestes casos, mais uma vez recorremos às ONGs, a qual temos parceria. Ela se encarrega de fornecer o leite e dar assistência jurídica para que o produto seja adquirido de forma gratuita pelo familiar. Parece pequeno, né? Um detalhe pequeno, mas isso causa uma permanência do RN dentro da unidade hospitalar. Às vezes, até uma mãe trabalhadora, ela não tem condições de comprar uma lata de leite específica para o prematuro, que custa em torno, no mínimo, R$90 e chega até R$300, R$400, porque ela não tem condições de comprar esse leite. Então, a justiça é muito morosa, né? Então, esse bebê acaba ficando muito tempo na unidade hospitalar porque ela não tem esse recurso. Devido à quantidade elevada de demandas, não é possível acompanhar os desfechos dos casos sociais, nem todos, mas algumas famílias retornam à maternidade para consultas com os bebês e continuam sendo atendidas no ambulatório, dando um feedback de suas histórias, algumas com finais animadores, outras nem tanto. Collins, 2022, para ela o conceito de intersexualidade
interseccionalidade tem como objetivo o combate à desigualdade, que nos possibilita olhar para esses grupos de vulnerabilizados e pensar em possibilidades de mudança. Mas para isso precisamos enxergar os problemas sociais causados pelo colonialismo, machismo, sexismo e racismo, como questões sociais interconectadas. Nesse sentido, não se trata de isolar as questões sociais, mas enxergá-las de forma combinada num só indivíduo. No caso das mulheres em situação de rua, que vivenciam a maternidade nessas condições insalubres, sob o perigo constante das ruas, é possível notar que essas mulheres ficam abaixo de todas as outras classificações da pirâmide social. Precisamos torná-las visíveis. O último slide, esse não, tem o último, que tem um desenho. Eu fiz um desenho aqui muito mal feito, mas assim, algumas intersecções que eu percebo nelas, que são macro, maiores, né, racismo, desigualdade social e machismo, e gênero, violência de gênero, e que trazem nas suas trazem subintersecções, né? Desemprego, falta de rede de apoio familiar, violência doméstica. Às vezes essas mulheres estão nas ruas, a maioria das vezes por violência doméstica, orfanidade, né? Elas ficam órfãs, vão morar com um parente, aí são violadas, né? São violentadas sexualmente, fisicamente, violência psicológica, violência obstétrica, né? A gente tem pouca, por incrível que pareça, a gente tem pouca, né, reclamação de violência obstétrica. Mas às vezes a gente fica, eu me pergunto, né, será que é porque elas já não reconhecem essa violência, de tantas violências que elas passam nas ruas, né? Maternidade solo, né, que assim, gritante, maior exposição às doenças infecto-contagiosas, dependência afetiva e dependência química. Às vezes elas têm um companheiro que é agressivo, né, que é violento, e a gente consegue um abrigo para essa mulher, mas ela não abre mão do companheiro, apesar de todas as violências, porque é o único vínculo afetivo que elas possuem, né? Violência ao não acesso à educação, a educação também, a falta do acesso à educação é o que leva muitas mulheres à situação de rua. A violência da fome, né, que é uma realidade também para essas mulheres, discriminação, muita discriminação, preconceito, falta de acesso às políticas públicas e xenofobia, né? Tem mulheres que são de outros estados e também sofrem essas violências. E aí eu trouxe aqui o resumo dos equipamentos que a gente usa, já estou concluindo. O RAPS, que é Rede de Apoio Psicossocial, o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, clínicas da família, equipes de consultório na rua, ONGs e comunidades terapêuticas que eu tenho uma aversão, mas às vezes a família recorre, né, é o único recurso. E jurídicos, Conselho Tutelar, Vara de Infância, Defensoria Pública e Justiça Itinerante, né? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, espero ter contribuído, né, com essa discussão para a violência de gênero, trazendo a voz dessas mulheres que são invisibilizadas pela sociedade e pelas autoridades públicas e até mesmo por nós acadêmicos. E agradecer muito a minha coordenadora que está ali atrás, foi quem me ensinou toda a vivência que eu tenho, tem mais de 11 anos de maternidade, e ela tem uma equipe, uma organização muito grande para lidar com esses casos sociais dentro da instituição. Muito obrigada. Agradecer ao médico. Muito obrigada, Liane. Importantíssimo. Eu acho que a gente vê, né, com você, sua coordenadora também, que está aqui, nessas ausências do Estado, e tanto violência, a importância das pessoas que estão, né, que mobilizam para suprir essas faltas, né? A gente tem só um pouquinho de tempo, mas eu queria abrir, se tem comentários, perguntas, né? Foi excelente, muito obrigada. A Laura, e vou lembrar, eu vi mais uma aqui atrás, Celeste antes da Celeste, aqui atrás, e aqui. Então essas quatro, não sei se pelo tempo, se talvez, não sei se vocês querem, para não traduzir, vamos fazer uma rodada e eu faço um sumário em inglês depois de todas as perguntas.
Alguém pode ajudar com o microfone? Que aí... Tá. Boa tarde, foi muito importante a sua apresentação. Esse tema dialoga muito com o meu tema de pesquisa, apesar de parecer, já meu orientador deve estar pensando, mas em que sentido? Bem, a população, né, que mora em situação de rua, ela não vota. Então, quando a gente fala de representação de política, né, de representação política, a política de presença e a representação de ideias e interesses, nós temos, né, por exemplo, você está aí representando ideias e interesses desse grupo historicamente marginalizado. Mas cadê a presença dessas pessoas? Né, elas não estão na academia, elas sequer votam. Então, se elas não votam, elas não podem votar. Jamais elas vão estar com a caneta da mão para tomar decisões que impactam diretamente suas vidas. Né? E a partir desse momento a gente tem que se perguntar como que a gente pode entender que a democracia, se essas pessoas são completamente alijadas de processos que são extremamente importantes para a gente construir uma sociedade mais justa e igualitária. Da mesma forma também as pessoas encarceradas, que têm o direito ao voto até o trânsito em julgado, antes de perderem, e o Estado não atua na logística para garantir que essas pessoas possam votar. Então, por isso, talvez seja uma hipótese de que a gente tenha esses dados alarmantes, porque se a pessoa não pode estar não pode estar na academia, não pode votar, não pode estar em lugar nenhum, ela vai sendo infantilizada. Então, é a gente que tem que estar aqui, trazendo a situação dela, os pesquisadores. Isso, a coisa da infantilização, foi uma coisa que a Lélia Gonzalez falou muito, quando ela disse e defendeu que nós negros estivéssemos na universidade, que nós negros estivéssemos com a caneta na mão, tomando as decisões que impactam diretamente a nossa vida. Então, eu achei que dialogou muito com a minha pesquisa, porque era uma coisa que eu pensava muito, e óbvio que numa pesquisa a gente não consegue desenvolver muita coisa, mas eu pensava muito na população, né, de rua, quando eu pensei várias vezes em fazer alguma coisa prática, para além da teoria, vamos fazer um mutirão para que essas pessoas tenham o título de eleitor, porque só assim, né, os governantes só olham para as pessoas, eles não olham para a gente, eles olham com título de eleitor, eles olham para a gente e veem título de eleitor. Então, acho que, bem, era isso. Quer que eu passe alguém? Boa tarde. Falar assim, também. Eu sou a Giseli, sou mestranda do Instituto de Psiquiatria aqui da UFRJ. Na verdade, eu queria dizer da importância dessa mesa, né? Eu também estou como pesquisadora, né, para mulheres, né, que fazem uso de substâncias, né, meu tema de pesquisa, e o direito a maternar. E fiquei muito emocionada, né, assim, de encontrar alguém tão próximo, né, um tema de pesquisa, porque o que você fala, o que você introduz foi muito importante, assim, quando você falou de que a academia também fala pouco sobre essas mulheres, né, e hoje eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. E aí, eu trabalhei na mesma área que você, né, na área da central ali do Brasil, trabalhei no consultório na rua, e me espantou, assim, que eu trabalhei lá em 2013 e em 2022, quando você faz a sua pesquisa, continua praticamente o mesmo cenário, né? E aí, me veio algumas questões, assim, né? Hoje não, né? Desde 2013 eu trabalho também na RAPS, né? Trabalho no CAPS AD. E aí, me veio essa questão. Hoje, né? Com uma nova inserção, uma nova organização da rede na área da vida central, você percebe que, por exemplo, esse diálogo das famílias que ficam com esses bebês é diferente, né? É possível para a maternidade fazer esse tipo de articulação, por exemplo, com o CAPS, que está agora na região. Estou colocando isso porque eu acho que também falta esse cuidado às famílias no sentido da longitudinalidade, né? Tanto nas unidades básicas, né? Nas clínicas da família, quanto nos CAPs também. Acho que o trabalho com as famílias nos CAPs AD
principalmente, é algo mais complexo, né? Assim, de ter uma aproximação dessas famílias ocuparem esses lugares, assim como as mulheres também. Então, queria ter um pouco desse retorno e queria agradecer a fala, que eu achei muito importante mesmo. Boa tarde. Parabenizando a mesa. Richards, é sempre bom te ouvir, porque em que pese as nossas densas lutas, você é sempre otimista, né? Então, quando eu te escuto dizendo que o Brasil está no jogo, que a gente está ali, né, presente no tabuleiro de forças internacionais e conseguindo ter voz e vez, né, é um alento, né? A gente se sente representado de fato, então, muito bom. Com relação à fala da Lili, foi ótimo te ouvir, mas eu não posso me furtar a um esclarecimento, Lili. Nós tivemos aqui uma pesquisadora no NEPDH, quando da sua constituição e formação, que era assistente social, a professora Marileia Porfírio, que foi diretora do NEPDH, né? Então, a professora Marileia, ela sempre trouxe a temática e população em situação de rua é uma preocupação. E a gente tem feito essa abordagem através do trabalho. Mais uma vez eu trago aqui, né, a experiência e a reflexão. Então, um outro assistente social, colega seu e que dialoga bastante com a Rural, que é o Marcelo Jacu, né? Ele é bem conhecido na área, e não só por produção, né, teórica, mas enfim, ele vem sempre falar para a gente, assim como o Raimon, né, o nosso deputado federal Raimon também sempre teve compromisso com a população em situação de rua. Então, essa é uma temática que tanto eu como o professor Ricardo Rezende, como costumamos trazer num curso de extensão daqui do NEP, que é o curso de Direitos Humanos dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né? Então, esse curso que a gente não conseguiu dar pós-pandemia, mas a gente chegou a ter até uma 5ª edição, um dos temas é justamente os trabalhadores e trabalhadoras em situação de rua. Quer dizer, a gente não adentra a questão de gênero, que era algo que a Marileia fazia. Ela fazia um recorte de gênero, discutia justamente a tutela estatal, o que a Laura coloca aqui, né, da falta de autonomização da mulher, como isso é sequestrado, né, do direito da mulher, né? Então ela deixa de ter voz e vez realmente para reivindicar o exercício dos direitos e das políticas públicas. Então, Marileia, e ficou uma lacuna. Quem sabe você no futuro próximo não vem aqui suprir essa lacuna de pesquisa, né, que a gente teve descontinuidade, sem dúvida nenhuma, e agora o foco está centrado nos trabalhadores, mas por quê? A OIT, ela tem 4 eixos que ela reconhece como direitos humanos dos trabalhadores, né? Então, o primeiro eixo é a erradicação do trabalho escravo, o segundo, erradicação do trabalho infantil, o terceiro, erradicação de todas as formas de discriminação, e o quarto, a temática da liberdade sindical. E aí a gente se pergunta, como a Laura colocou, cadê a população trabalhadora carcerária, que estão aí as OS, explorando mão de obra de presidiários e presidiárias, que não aparece? Cadê o trabalho das cooperativas, né, ligadas à população em situação de rua? Quer dizer, essas temáticas de base, né, que nos interessam sobremaneira, não são discutidas no âmbito internacional, né? Então, são todas invisibilizadas e é o nosso desafio, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, foi muito bom te ouvir, mas eu não podia me furtar a fazer essa parte, tá? Obrigada. Boa tarde, eu me chamo Juliana Vargas, sou egressa aqui também do PDH, onde eu mergulho muito de ter feito minha formação, e gostaria de cumprimentar a sua pesquisa, tá? Que traz uma perspectiva muito importante sobre a questão da violência de gênero, na medida que você traz essas mulheres em situação de rua sob a perspectiva da maternidade. Porque essas mulheres, elas não são visibilizadas sequer como seres humanos, para começo de conversa. Quiçá como cidadãs e muito menos como mães. Elas são vistas pela sociedade em geral, muitas vezes até por pessoas do campo progressista, como meras reprodutoras. Essa é a verdade. Então, essa perspectiva, né, de tirar essas mulheres da total invisibilidade
comunidade, trazer para elas a questão da dignidade, de ser reconhecidas como mulheres, como sujeitos de direitos, como mães, né? Ou seja, reconhecer as múltiplas formas de maternar, né? Porque a maternagem ela ainda é vista como algo inerente a um sujeito universal, que é uma mulher branca, casada, dentro de uma realidade de uma família heterossexual. É isso que o nosso conceito de família coloca. Tá? Mas eu gostaria, além de parabenizar a sua pesquisa, eu gostaria de fazer uma pergunta, parabenizar também todo esse resgate histórico que o Richarlison trouxe, que é importantíssimo, porque eu acho que a gente nunca pode perder de vista que políticas públicas, na medida que elas são promotoras de direitos, elas são campos de disputa política permanente. O seu resgate traz isso. E aí, estou num momento no qual a gente está fazendo uma leitura lá no doutorado sobre uma obra que é interessante, da Butler, Quem Tem Medo do Gênero. E aí você traz essa questão, né, de todo o resgate da discussão sobre gênero e raça. E essa obra ela coloca toda essa questão do medo do gênero, desse fantasma que se criou, né, de um discurso no qual, né, o gênero põe em risco, as discussões sobre gênero põe em risco a família, põe em risco as crianças. E eu queria saber um pouco da sua visão, né, depois de todo esse resgate, com toda essa questão do protagonismo que está tendo todos esses discursos fascistas, né, porque esse discurso em relação ao gênero, ele é um discurso eminentemente fascista, e existe uma intersecção dessa questão do gênero com a raça o tempo todo, na medida que quer privilegiar essa questão da proteção de uma família binária e heterossexual. Como você vê, como você analisa as perspectivas em termos de avanço, de retrocessos em relação à justiça reprodutiva diante desse cenário que nós temos hoje, que está se estruturando na política global nesse momento? Obrigada. Obrigada. E eu vou fazer uma perguntinha rapidinho para a Richelle, também aproveitando o gancho, que eu queria saber o que você puder comentar também desses bastidores da reunião agora na ONU, o que pegou fogo, ou seja, quais foram os termos, você falou que não houve consenso, se poderia dar uns exemplos de onde não há nesse âmbito internacional. Eu vou fazer um resumo muito rápido, só para o pessoal saber as perguntas, né, comentários, e aí passo para vocês. So first, just summarizing in English what Laura first brought up, really congratulating Lili for the importance of her presentation and talking about how it's so important because we see so often that these women are infanticide. Can't even remember English what I say, but not treated as adults and protagonists, and so how important it is to think of these women as women with rights who are able to take decisions, because this is something that we see a lot in some of the literature, especially Black feminist literature in Brazil, talking about this problem of infantilizing Black women. Gisele then talked about also the importance and this right to be mothers, and asked Lili to comment, because she's been working in these areas also for quite a long time, almost 2 decades, and thinking about what she sees today, about if there's any change over these years in terms of how families and babies are being treated. Celeste also congratulated and wanted just to make clear that here at NEPI, there have been people that have looked at this issue around women who are, homeless women and maternity, but it's something that today, because the professor that was studying this is no longer here, that could be picked back up, especially for the need to do a doctorate. Você tem que fazer um doutorado sobre essa. Vamos subir em nota e você vai poder fazer aqui. And then Juliana Vargas, who's also a Graça from NEPI, she brought up also the importance of having this perspective about maternity of homeless women, and bringing these women out of invisibility to, again, being seen as
subjects of rights and recognizing different forms of maternity. And then she brought up a question for her Charles to talk about kind of what he's seen in this scenario today, which there have been a lot of things going backwards. And so how he's looking at, how he's evaluating the broader scene today. And I asked for Charles to give us kind of the gossip from the recent meeting he was at the United Nations about what were the issues that were really catching on fire, where were the points that there wasn't consensus. So I'm going to let them speak, and then I'll also just summarize very quickly their responses after they both speak. E a gente tem uns talvez 10 minutos, né, para, então, é pouco mais, uns 5 minutos para cada. Muito obrigada. Passo primeiro para Charles. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que eu fiquei muito feliz com a intervenção da Lili, assim, queria fazer 2 apontamentos que eu acho que são significativos. Uma das maiores dificuldades que a gente tem no processo de produção de pesquisas para a população de rua, a população de rua não é domiciliar, né? E o nosso censo, essencialmente, as nossas pesquisas são pesquisas domiciliares, de amostras domiciliares. E aí a gente tem uma dificuldade metodológica mesmo, né, de fazer pesquisa. Então a gente faz sempre estimativa com relação à população de rua. E isso é uma questão histórica, afeta as séries históricas todas. E na próxima reunião da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, população de rua é um dos pontos de pauta. E vai ser ponto de pauta porque o Movimento Nacional de População de Rua é membro da CNPD e induziu que esse fosse o ponto de pauta. E aí eu queria trazer isso, né, porque essa população, ela é hoje fortemente organizada. Assim, o Movimento Nacional de População de Rua, a cadeira que o Movimento Nacional de População de Rua tem no Conselho Nacional de Saúde, está induzindo a construção da política nacional de saúde para a população de rua. Então, assim, eu acho que é importante trazer esses 2 elementos, porque se há opressão, há resistência, né? E eu acho que é importante também entender os mecanismos de resistência. Eu vou responder, então, diretamente as 2 perguntas que foram feitas sobre a perspectiva, né, de gênero associada à justiça reprodutiva, né, e à dimensão global. Aí eu já entro na pergunta que você traz, eu já dou um exemplo muito significativo de como está sendo operacionalizado hoje nas Nações Unidas. Igualdade de gênero, qualquer resolução de negociação que tenha igualdade de gênero no texto. Comissão de Direitos da Mulher, que acontece sempre em março. Comissão de Populações do Mundo, que acontece sempre em abril. Conselho de Direitos Humanos, que é em Genebra, né, que é outro fórum da ONU. Se tem igualdade de gênero, tem um conjunto de países que vai colocar aquele termo em colchete vermelho e vai dizer substituir por igualdade entre homens e mulheres. Então é disso que se trata, né? Então é essa a representação. Gênero tem um alargamento teórico conceitual, igualdade não está lá falando que não quer igualdade, mas está muito específico o que quer. E isso se reproduz internamente na dinâmica política interna brasileira. Se você entra no Instagram hoje do Ministério das Mulheres, qualquer post, ou a maior parte dos posts, posso dizer assim, como o Ministério das Mulheres entende o que são mulheres. Né? Qualquer postagem, pode ser falando sobre igualdade salarial. Aí tem grupos, né, conservadores vão lá dizer assim, mas para o Ministério das Mulheres, mulheres é o quê? Né? Então é recorrente. Então, quando a gente fala assim que a escala é local e é global, não é mentira. Eu acho que um exemplo ilustra, né? Qual é a limitação hoje? Eu entendo que o conceito de justiça reprodutiva ele é muito mais avançado até mesmo que o conceito de direitos reprodutivos. E a grande vantagem é o que o movimento de mulheres negras vai trazer para refinar o conceito de direitos reprodutivos. Né? Então, assim, e aí, acho que dá para entender assim, no CAIM 94, quando tem um consenso global, intergovernamental de direitos reprodutivos, o direito reprodutivo já tinha sido aprovado entre as feministas, né? Em 84, lá em Amsterdã, né? Formulação de direitos reprodutivos. Ela é um consenso entre o movimento feminista que vai ser incorporado 10 anos depois pelos países, formalmente, né? Mas, historicamente, se você pensa até mesmo assim, quem são as feministas que conseguem participar do CAIM 94? Não são majoritariamente feministas negras, feministas indígenas. Então, até mesmo o fortalecimento do conceito também passa pela entrada de novas atrizes sociais
na disputa do próprio conceito. Então, sem sombra de dúvida, que hoje, né, se você pega uma crioula, um gueledés, a galera está lá disputando a justiça reprodutiva. Né? Então, acho que aí já diz também sobre um pouco da composição dos atritos no interior do próprio movimento feminista. Aí, exemplos, Laura, esse é um muito significativo, né, que não é só da Comissão de Composição da ONU, é da discussão sobre a perspectiva de gênero no sistema internacional de direitos humanos. Outro exemplo, tudo que tem direitos sexuais e reprodutivos saca do borrador, tá lá, apaga, tira do rascunho. Né? Então, assim, não pode ter direitos sexuais e reprodutivos. E o que você se tem ali? Políticas de educação integral em sexualidade, políticas de educação e sexualidade baseada na família. Aí tem lá um adjetivo, porque se é baseado, e aí a gente sempre vai lá e fala assim, não pode ser baseada na família, porque uma concepção familiar é diferente da outra, tem que ser baseada em concepção científica. Então isso é um exemplo, né? O acréscimo da noção de família. E aí não é famílias, é família. Família no singular. Então sempre esse acréscimo da família no singular como um eixo orientador de construção de políticas, né? O que a gente entende que não tem que ter. Se tem, aí a gente faz aquela briga, né? Se não tem, se for para botar, que seja famílias. Política baseadas em famílias, orientações políticas baseadas em famílias. Mas para a gente, até isso, a gente tenta tirar. A gente acha que a orientação de políticas públicas para adolescentes não tem que ser baseada na família, tem que ser baseada em orientações científicas. Esse é um exemplo. Mas pensando no campo dos direitos humanos, esse de igualdade de gênero e igualdade entre homens e mulheres é um clássico. Hoje, muito fortemente, especialmente pela Argentina e pelos Estados Unidos, qualquer noção enfraquecer o sistema multilateral. Então, muito diretamente, assim, os Estados Unidos sinalizar se tem a Agenda 2030, se tem o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eu me retiro do documento. Então, é isso. Então, por exemplo, a última negociação, se tem a Agenda 2030, é o principal documento hoje assinado pelos países. Se tem isso, eu me retiro do documento. Essa é uma forma de enfraquecer a própria Nações Unidas, né? Qual é o impacto disso? Qual é a dificuldade do nosso campo crítico, né? Que pensa o cenário internacional. Todo mundo aqui pensa no cenário internacional. A de maior dificuldade é que Gaza. Qual a posição das Nações Unidas sobre Gaza? Ucrânia. Qual a posição das Nações Unidas sobre a Ucrânia? A gente é muito crítico às Nações Unidas, não é? A gente aqui é muito crítico a tudo que as Nações Unidas fazem, né? Só o site, né? A Agência de Cooperação dos Estados Unidos, a gente é super crítico ao que o site fez historicamente. Quem é crítico? Só que quando o Donald Trump fala assim, não vai destinar recurso da USAID, Agência de Cooperação Norte-Americana, para a África Subsaariana, para contraceptivos, até as críticas que a gente fazia contra o USAID, a gente sabe que as mulheres vão engravidar na África Subsaariana, porque não vai ter cooperação norte-americana. As críticas que a gente faz à ONU, e que a gente sempre fez, a gente está se vendo num contexto de ter que fazer a defesa da ONU, porque o segmento mais conservador da extrema-direita global, nesse contexto, é contra a ONU. E a ONU é minimamente um ponto ali de alento e de disputa sobre os temas. Então, a complexidade está nisso. Né? A Agenda 2030 tem problema? Tem. Só que quando os Estados Unidos falam, eu vou me desvincular da Agenda 2030, você fala assim, a Agenda 2030 fala de redução da desigualdade no ODS, a gente fala de igualdade de gênero entre homens. Aí você começa a construir argumentação para defender uma estrutura que até pouco tempo atrás era muito crítico, né? Como é que se mantém uma nação com esse Conselho de Segurança? Não tem como, né? Mas a gente está nesse dilema. E aí é uma estratégia realmente política, né? É o que a gente tem feito. Então, que nunca, e aí eu finalizo dessa forma. A nossa estratégia de movimentos progressistas, que entendem que tem que incidir como sociedade civil no interior de estruturas de Estado, como a gente tem feito com a CNPD. A CNPD, hoje quem está na CNPD? Jaqueline Pitangui, Zeca Pelo Católicas, todas parceiras nossas de sociedade civil. Tipo, vamos lá, ocupar a CNPD dentro da presidência da República. A nossa estratégia não é que a gente vai ter nas Nações Unidas qualquer tentativa de avançar sobre temas de direitos humanos. Está longe disso.
A nossa estratégia é exclusivamente a gente fazer um cinturão para não perder esses que são arcabouços centrais. E isso é muito triste, porque a gente já não entra para ganhar, sabe? A gente já não entra para ganhar. Então, para a gente, por exemplo, é ruim sair sem um documento de um fórum como esse? É ruim. Só que sair de um documento que não tenha direitos reprodutivos, eu coloque família no singular, então para a gente é melhor não ter documento. Então a gente está indo lá para que não tenha documento. Porque se for votar, essa é a conta que a gente faz. Se for votar, a gente perde na votação. Então, a gente pelo menos começa a usar a retórica, os países aprovaram em 1994, aprovaram em 95, etc. e tal. Então, é um pouco essa disputa que a gente está vivenciando, né? Um cenário muito ruim e que, na minha leitura, tende a piorar. Porque se você pensa geopoliticamente, a América Latina é o ponto de resistência, né? Sem sombra de dúvida, não é a Europa. Porque a Europa é muito progressista em termos de direitos sexuais e reprodutivos, só que a Europa não é nada progressista em termos de direito ao desenvolvimento, enfrentamento à pobreza e justiça social. Aí a Europa não consegue dialogar com os países africanos, os países da América Latina. Porque a gente fala assim, não, a gente tem que avançar no aborto. Mas peraí, mas vocês nos exploram historicamente. Não tem, é quem faz o meio ponto? América Latina e Caribe. O Brasil é um país de mediação, porque a gente tem, pelo menos no campo externa, pontos avançados nessa agenda, e a gente dialoga muito bem com a África e com países da América Latina. Então, a América Latina é geopoliticamente um ponto de resistência. Colômbia possivelmente vai perder a eleição agora. Chile possivelmente vai perder a eleição agora esse ano. Então, fica quem de América Latina? Um Uruguai e um Brasil. Então, a tendência é piorar. Então, assim, comecei falando de coisas positivas e estou terminando de falar de coisas negativas porque não dá para fugir disso. Desculpa. Se não vou esquecer, vou resumir, mas foi ótimo, muito obrigada, Charles. Sorry. Yes, so I'll sum it up quickly what Charles responded. But so the first thing he started by kind of thinking about this international environment. I'll actually start at the end of what he said, which is, he finished his first talk in a positive point and finished this one in a negative one, saying that, it's possible already in Latin America. Argentina has gone, very conservative. Looks like we could lose Chile and also Colombia. And so kind of the strategy that Charles has had as the president of this National Commission on Population and Development has been trying to stop things from getting worse. So it's basically given up any possibility of advancing in the area of human rights and trying with other countries of alliances in Latin America to create like a blockage to things going backwards. And so some of the examples that he gave of things that have happened, for example, the words gender equality are no longer in documents. Just in between parentheses is equality between men and women and made in red. Right, so the concept of gender not being accepted. And he made the point that also we see this at the national level where you can look at the national committees of women, like often it is really just referring to cis women and heterosexual couples, even in Brazil. Also families no longer can be plural, it's always family, there's only one example of the family. And then the issue of the United States and Argentina basically taking themselves out of any agreement that involves an international level, multilateral agreement. So for example, the United Nations goals, which I know also really guide work in Canada and New York, and so if anything mentions United Nations goals, then the US and Argentina are out. And so this has created a very difficult situation where you have, a few years ago, Charles and many of us were very critical of the United Nations, very critical of USAID, very critical of these goals, and we were being put in a place where you have to defend them. Because otherwise, it is important actually to fight against inequality, and so there are these kind of very basic ideas that are also being erased. And so, again, this political strategy is just to try and really not go backwards. So, acho que agora vou passar então para a Eliane para essas respostas. Então, eu não sei se eu entendi a pergunta qual é o seu nome? Giseli. Mas eu acho que você quer saber um pouco mais sobre a articulação da maternidade com o CAPS. É isso? Isso. Ou com a rede de Então, CAPS, né? O que acontece? Como eu falei no texto, a
a parte de saúde mental no Brasil ela está sucateada, né, há muito tempo. Inclusive, a pesquisa que eu fui avaliadora de projetos da Fiocruz aqui, em parceria com, a gente trabalhou na avaliação técnica, né, da Fiocruz, de projetos sociais durante o período pandêmico, e foi gritante o número de instituições, de organizações não governamentais, né, que trabalharam a saúde mental da população que vivem nas comunidades periféricas, porque essa demanda, o Estado deixa muito a desejar. Então, infelizmente, a nossa articulação com esse aparelho, o CAPS, ela é muito precária, né? Tem a heterogeneidade das instituições, algumas trabalham de uma forma, outras trabalham de outras, então depende muito do território, né? Do local que desse equipamento. Algumas a gente tem um vínculo muito estreito, outras nem tanto. Então, assim, infelizmente, a articulação com esses equipamentos é muito precária. Então, a gente realmente recorre ou a ONG, que a gente tem uma parceria, né, uma instituição que ela tem uma influência bem ampla, né, ela é financiada por um órgão internacional, então ela recebe muito bem essas famílias e elas têm todo o suporte psicossocial para dar para essas famílias. Ou a própria psicologia da maternidade, porque essas mulheres têm um período de assistência, de serem assistidas pela psicologia da própria instituição. A gente também tem do lado, faz parte do complexo do Souza Guiar, então às vezes a gente recorre à psiquiatria também da outra unidade para atender essas pacientes. Eu gostaria muito de dar uma resposta positiva, né, em relação a isso, mas a saúde mental no Brasil ela está realmente precária e é por isso que a gente também tem um contingente muito alto de pessoas em situação de rua. Muitas das questões dessas pessoas em situação de rua é psiquiátrica. Sai um dia, às vezes eu vou pegar um ônibus na central, você vê as mulheres como se fossem zumbis, mulheres e homens. Eu já puxei uma pessoa, uma mulher em situação de rua, ela está, claramente, não era uma questão de droga, era uma questão psiquiátrica. Ela estava simplesmente andando no meio da rua como se fosse um zumbi, né? Então, assim, infelizmente isso que eu tenho para te responder, tá bom? E aí a gente tem, né, alguns teóricos dentro do serviço social, inclusive, que tem uma aversão, né, às ONGs, né, ao terceiro setor, mas eu, quando comecei a estudar, a entrar nessa parte da pesquisa e na minha própria vivência dentro da instituição da maternidade, eu percebi o quanto elas preenchem lacunas que o Estado, e assim, é muito necessário que essas instituições existam, né, até que a gente faça alguma coisa, né, até que o poder público olhe para alguns grupos sociais invisibilizados. Eu acho que essa é essa pergunta, né? E sobre a resposta da professora Cecília, eu não sabia, Celeste, eu não sabia, eu lembro só do professor Vantuil um dia comentar que tinha alguém aqui que trabalhou e que e aí a partir dessa fala dela, eu também tive essa conclusão, ele falou uma vez que era muito difícil falar desse tema no meio acadêmico, né? Então, assim, é um tema que é indigesto. Então, assim, na minha pesquisa também, algo específico sobre mulheres gestantes, eu tive um pouco de dificuldade. E aí quero ressaltar que eu ainda não tenho um conhecimento profundo sobre o tema, decidi que vai ser o meu tema de minha tese de doutorado, futuramente, a partir dessa pesquisa que fiquei muito encantada por ter um contato direto com o objeto, porque tudo que eu estudo, eu gosto de ter um contato direto, estar ali no campo empírico, porque eu acho muito importante alinhar a teoria à prática. Obrigada. Muito obrigada. Well, I'm just gonna, so I'll translate what Eliane was saying was that unfortunately, responding to the question about what she perceives about how things are today, she said that it's very, very precarious.
that there isn't a large kind of relationship between the CAPs, which are specific services around mental health in Brazil, with the maternity. And that also she made a very important point, which is that we see the precariousness of the mental health services in Brazil directly related to the number of people who are homeless. And so lots of people who are homeless, she was saying, you know, it's not related to any issues around drug, it's often a mental health problem. But because of the crisis and lack of funding for mental health services, there's a large number of people who are on the street. And there I wanted to say something that Rich Charles had said that I had forgotten, which is very important, which is about the resistance, that there are organizations and there are groups at the national level of people who are homeless, who are involved in discussions and who have been making a difference. Eliane said that this will in fact be her topic for her doctorate. So responding to Celeste, she didn't know about the previous work in NEP, but she's interested in continuing to study this in her doctoral work. Então, para terminar, eu estava destacando também, para terminar, um ponto positivo. Acho que não só que vai continuar no doutorado, um estudo que acho que a gente sempre achou fundamental, muito importante o trabalho que a Eliane está fazendo. E também que Charles destacou que há um grupo ao nível nacional que representa a população de rua e que tem tido uma influência, especialmente com pessoas como Charles, como estão. Essa certamente também abre portas para essas discussões. Então, muito obrigada novamente, foi excelente, muito, muito bom. Pensando agora na questão logística, a gente vai almoçar, tem várias opções, depois podem procurar a gente. E que horas que? Às 3, né? Mas talvez, não, às 3. Vamos aqui mais perto. Tá, às 15 horas, então, de volta aqui. E teremos café e mais coisas, então podem contar com um cafezinho, que aí talvez ajude a voltar mais rápido. Sim, podemos tirar uma foto?